Onde está o teu coração? Eu conheço vocês e imagino que alguns já responderam aí em casa, principalmente os adolescentes. Está aqui, ó, meu coração está aqui, ele está batendo. Então permita-me ser mais específico e definir o que eu quero dizer com o coração. O coração, conforme a Bíblia, é o homem interior. É o centro de toda atividade física e espiritual. E o coração envolve pensamentos, emoções e volições. Nós pensamos, racionalizamos, sentimos, temos vontades e então agimos. Então, meu ponto é: onde está o teu coração? No sentido de que, ao que você tem se dedicado? No que você tem se envolvido? Como bom cristão, você poderia responder: meu coração está em Jesus. Bonito, não? Boa resposta. Mas por que você diz isso? Quais são as garantias, os sinais, os indícios que de fato o seu coração está em Jesus? Talvez você possa dizer: bem, eu vou à igreja, eu canto no coral. Quer dizer, eu ia à igreja, né, com a pandemia. Mas quando tudo estava normal, eu ia à igreja, cantava no coral, cantava no grupo de louvor, tinha um cargo, uma função, era líder de alguma sociedade. Eu leio teologia. Bem, mas você acredita que é possível fazer tudo isso e mesmo assim não ter o seu coração, sua vida, seu ser empenhado nos interesses de Jesus? Então você se zanga e diz: tá bom, pastor, então diz, onde está o meu coração? Já que essas coisas não são indícios de que ele está em Jesus. Bem, eu não sei. Não cabe a mim responder essa pergunta: onde está o seu coração? Mas eu tenho certeza de que ele só pode estar comprometido ou com as coisas terrenas ou com as coisas celestiais. Agora observe que uma vida atarefada com as coisas da instituição eclesiástica não significa que o seu coração está em Cristo. Não significa que seu coração está devotado às questões celestiais. Você pode ser músico, líder de sociedade ou de alguma comissão, diácono, presbítero e até mesmo pastor. Não, pastor sim. E até mesmo pastor. Mas isso não significa que seu coração está em Cristo. Permita-me te dar um exemplo histórico do que eu estou falando. A lei de Deus havia sido dada por meio de Moisés ao povo do Senhor, quando Moisés desceu do Monte Sinai. Esta lei expressava o caráter de Deus e mostrava como o povo da aliança, agora redimido e liberto, deveria responder aos atos redentivos de Deus. Então observe que a lei apontava para quem Deus é. Mas, séculos depois, a religião judaica acrescentou a sua lei oral aos mandamentos escritos, gerando uma infinidade de prescrições e também um ambiente que favoreceu a hipocrisia e o legalismo. O ego humano havia reorientado a lei de Deus, vinda da parte dele, obviamente, que apontava para ele, de modo a apontar para eles mesmos, para o ego. Isto fica mais claro nas palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 23, quando, se referindo aos fariseus e aos escribas, Jesus diz: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem
vistos pelos homens, versículo 4, ou melhor, versículo 5. Aqueles homens, conhecedores da lei de Moisés, devotos e empenhados a cumprirem prescrições orais também, faziam tudo isso, viviam uma vida aparentemente piedosa para serem reconhecidos e louvados pelos homens. Eles amavam, diz Jesus, o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Jesus, então, ilustra a real condição daqueles homens, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, pintados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Mateus 23, versículo 27 ao 28. Essa era a realidade de boa parte dos fariseus e escribas. Eles se utilizavam das estruturas religiosas e até mesmo da lei de Deus e de sua piedade aparente para se promoverem. Aquilo que veio da parte de Deus, a lei do Senhor, aquilo que apontava para Deus, foi redirecionado pelo ego humano para que apontasse para eles mesmos e para que então eles se promovessem. Eles até louvavam a Deus com seus lábios, mas os seus corações estavam longe de Deus, longe do Senhor. Você compreende esse exemplo? Você entende como é possível você ter um cargo na igreja, ser respeitado e viver uma vida hipócrita? E ter o coração, apesar de estar na igreja, de estar empenhado nas atividades, não nas coisas celestiais, mas um coração na terra, quando você se utiliza das estruturas eclesiásticas para apontarem para você e para te promoverem, que é o que os fariseus fizeram com a lei de Moisés. Este exemplo mostra que os homens são capazes de subverterem aquilo que é bom e vem da parte de Deus, a fim de que o desejo por poder, influência e reconhecimento seja satisfeito. E foi nesse contexto histórico de hipocrisia religiosa que o segundo Moisés se levantou. Faraó tentou matar o bebê Moisés. Herodes tentou matar o bebê Jesus. Mateus capítulo 2, versículo 16. Moisés e seus pais eram estrangeiros na terra do Egito. Jesus e seus pais foram também estrangeiros na terra do Egito. Capítulo 2, versículo 13 de Mateus. Moisés conduziu os filhos de Israel pelas águas do Mar Vermelho para depois irem ao deserto, onde as pessoas foram tentadas e pecaram. Jesus foi batizado no Rio Jordão, foi para o deserto para ser tentado por Satanás, mas diferentemente do povo, ele não pecou, antes permaneceu firme na palavra de Deus. Moisés subiu a montanha e desceu com o livro da aliança. E olha como começa o capítulo 5 de Mateus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram seus discípulos, e ele começou a ensiná-los. E por 6 vezes ele disse: ouvistes que foi dito aos antigos. Ele lembra da lei de Moisés, a resgata, a limpa de toda a hipocrisia e aplica no coração, mostrando o sentido real, o espírito da lei.
E é importante citar isto, porque a história de Jesus não é uma imitação da história de Moisés. Na verdade, a história de Moisés era sombra de uma realidade superior, de modo que não há apenas semelhança entre as histórias de Moisés e de Jesus, mas há um escalonamento, porque Moisés conduziu Israel para fora da escravidão do Egito. Jesus salvou seu povo de sua escravidão do pecado. Moisés levou Israel à terra prometida, e Jesus conduzirá o seu povo para o novo céu e para a nova terra. Jesus é superior a Moisés em pessoa, obra e em seu ensino. Jesus não traz uma lei diferente daquela que foi dada por intermédio de Moisés. Mas a aplicação que Jesus faz da lei ultrapassa o comportamento e atinge o coração. Cumpre-se, portanto, a profecia: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jesus resgata o verdadeiro sentido da lei que havia sido deturbado pelas práticas egocêntricas e hipócritas. E depois de ensinar, de começar o seu primeiro sermão em Mateus, o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, e depois de ensinar, depois de citar por 6 vezes, ouvistes o que os antigos haviam dito, eu porém vos digo, depois de reorientar ao objeto correto, que é a glória do próprio Deus, fazendo com que o sentido da lei fosse resgatado, no capítulo 6, versículo 1, ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Depois de ensinar, Jesus ordena: pratiquem. Mas pratiquem os meus ensinos incentivados pelos motivos certos. Para Jesus, não somente as práticas importam, mas também as motivações do coração. E isto é uma resposta às deturbações dos fariseus. E Jesus irá mostrar que são os nossos afetos, os nossos anseios e desejos que nos dirigem. Somos direcionados por aquilo que mais amamos, pelos nossos tesouros. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São essas motivações que nos levam à prática religiosa, que podem ser terrenas ou, de fato, celestiais. Então chegamos em Mateus 6, 19 ao versículo 21, quando Jesus diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde está o teu coração? Quais interesses que te motivam à prática da piedade e do desempenhar alguns trabalhos na igreja? Suas motivações são terrenas ou celestiais? Seus tesouros estão na terra ou no céu? E é sobre esses dois lugares, terra e céu, que o seu coração pode estar. E eu quero falar com você a respeito disso. Primeiro, sinais que o teu coração está na terra. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. A chave para descobrir onde está o teu coração, e coração aqui, volto a dizer, tem a ver com os seus pensamentos, os seus sentimentos, sua volição, sua vontade,
seus esforços empenhados, suas práticas, seu ser. A chave para descobrir onde está o teu coração é localizar o seu tesouro. Afinal, o versículo 21 diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, saber onde está o seu coração, para que saibamos onde está o seu coração, é primeiro saber localizarmos o seu tesouro. Mas para isso precisamos definir o que Jesus quis dizer com a expressão tesouro. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Na época de Jesus não havia bancos seguros para guardar dinheiro, não havia nenhum outro modo, o que fazia com que as pessoas, à medida que trabalhassem e recebendo, fazia com que elas escondessem o seu dinheiro em um campo de difícil acesso, para que ao final da vida, quando estas pessoas não pudessem trabalhar, as moedas ou até mesmo objetos de valores como vestes, que eram muito caras, iriam servir de previdência privada para o final da vida, uma aposentadoria. Era um modo delas então se manterem. Então os tesouros aqui eram uma recompensa ao final de uma vida de trabalho duro. E esses tesouros eram enterrados em terrenos de difíceis acesso. Uma imagem correspondente ao que nós estamos dizendo está lá em Mateus capítulo 13, versículo 44, quando Jesus conta a história de um homem que encontrou um tesouro enterrado no terreno. E então vendeu tudo o que tinha e comprou aquele terreno para que então pudesse ter o tesouro. Jesus diz também: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Embora esconder um tesouro no campo fosse mais seguro do que guardar uma grande quantia em casa, pois poderia ser invadida por ladrões, não é? E as pessoas saíam para trabalhar e deixavam as casas desguarnecidas, esses tesouros escondidos em lugares secretos, enterrados em terrenos difíceis de ser acessado, de ter acesso, estavam também sujeitos a serem perdidos. De duas formas. Esses tesouros poderiam ser perdidos gradualmente, onde traça e ferrugem corroem, e até mesmo ratos, porque os ratos poderiam roer as roupas ou outros objetos de valor. Não é? A traça poderia invadir aquele baú e corroer todo o tesouro, as moedas que estavam ali. Ou este tesouro poderia ser perdido abruptamente. Ladrões poderiam descobrir onde você enterrou aquele tesouro, escavar e então roubar. Mas haveria algum exemplo claro do que Jesus quer dizer com isso? Será que Jesus está dando aqui dicas de como investir bem o seu terreno? Ou melhor, o seu tesouro, o seu investimento? Não. O que Jesus está fazendo é se utilizando de uma imagem que era muito comum naquela época. E quando ele usa a palavra tesouro, ele quer se referir a recompensas. Os tesouros eram recompensas que você poderia obter ao final de uma vida dura de trabalho. Mas esses tesouros poderiam ser perdidos gradualmente ou abruptamente. E Jesus vai se utilizar desta imagem para nos ensinar coisas mais profundas. Ele quer falar sobre recompensas. E ele irá mostrar quais são essas recompensas. Jesus não está falando de recompensas necessariamente que tinha a ver com recompensas monetárias, que tinha a ver com dinheiro. Se você observar,
Jesus vai dar alguns exemplos no contexto de Mateus capítulo 6, do que são esses tesouros, essas recompensas da terra, que estão na terra. E quais são? Observe. Estes tesouros que Jesus fala, eles podem estar em quantos lugares? 2. Que lugares são esses? Na terra ou no céu? Agora, vá comigo para o capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Como nós devemos exercer justiça? Ou melhor, quais são os modos pelos quais nós podemos exercer justiça? Versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Depois ele vai falar sobre oração. Não orem como os fariseus, com os escribas que se utilizam da estrutura religiosa para se promoverem. Porque eles oram para chamar a atenção, para serem recompensados pelo reconhecimento dos homens. Mas quando você for orar, entra no teu quarto, em secreto, e em secreto Deus te recompensará. E quando vocês forem jejuar, não vos mostreis contristados para impressionar as pessoas. Puxa, você está tão desfigurado. Você jejuou? Sim, jejuei, porque eu sou um homem santo. Não façam isso, porque quem faz isso busca recompensa nos homens. Mas quando for jejuar, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Jesus fala sobre 2 tesouros. Na terra, que estão na terra, e os tesouros que estão no céu. Jesus fala de 2 modos de exercer justiça. Um para se aparecer para os homens e outro para a glória de Deus. Jesus fala também de 2 tipos de recompensa. A recompensa dos homens e a recompensa secreta de Deus. Ou seja, por vezes nossa performance na igreja é motivada pelo desejo de receber honra, louvores e reconhecimento de homens. Porque queremos ser o centro, queremos nos sentir valorizados e respeitados por aquilo que fazemos. E quando fazemos assim, damos provas que o nosso coração está comprometido com os tesouros na terra. Do mesmo modo que aqueles fariseus buscavam a sua recompensa nos homens, na terra, e não em Deus, no céu. Você compreende? Essa é a hora que talvez um não crente, mal educado, pode dizer: tá vendo? Eu sempre falei, esses crentes são todos hipócritas. Mas Jesus nos mostra que fora do contexto religioso, também identificamos pessoas buscando recompensa na terra. Ele fala também de 2 modos. Assim como há 2 tesouros e 2 modos de exercer justiça, há também 2 modos de enxergar a vida. Versículo 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Uma forma de enxergar a vida. Uma outra perspectiva. Se, porém, os teus olhos forem maus,
todo o teu corpo estará em trevas. Jesus também fala de 2 senhores. Versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus fala também de 2 preocupações, uma no versículo 25 e a outra no versículo 33. Versículo 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Esse é um modo. Esse é um modo de encarar a vida. Essa é uma preocupação. E qual é a outra preocupação? Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Um está preocupado tão somente com as coisas básicas da vida, e o outro tem preocupações maiores. Não que um exclua o outro, mas é que este que se preocupa com o reino e a sua justiça, além de trabalhar para ter outras coisas, tem preocupações maiores. Ele pensa em questões últimas. Jesus possivelmente está nos mostrando que quando usamos a religião para a nossa glória, vivemos um estilo de vida terreno, próprio dos gentios, daqueles que não conhecem a Deus. É o que ele diz no versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Jesus está dizendo, olha, é comum aos gentios acumularem tesouros na terra, porque eles buscam o dinheiro. Eles estão preocupados apenas com a sua subsistência física, material. Eles têm uma perspectiva má, ruim da realidade. Mas vocês se assemelham aos gentios quando vocês se utilizam das coisas de Deus a partir desta perspectiva materialista, em que você só vê nas coisas de Deus uma possibilidade, um motivo para que você seja reconhecido e glorificado. Você está agindo na prática como um ateu, que só vê uma questão utilitária para sua autopromoção nas coisas de Deus e não para glorificá-lo de fato. E qual é o problema em depositar o amor, os esforços, na busca pela recompensa própria da terra? É que essas recompensas são efêmeras, passageiras, transitórias. No final são vaidades. O dinheiro é passageiro, a recompensa dos homens é passageira, até mesmo as nossas necessidades, ainda que legítimas, são passageiras. A recompensa final dos tesouros na terra são frustrações, desânimo e ansiedade. Estes são os sinais que o teu coração está na terra. É quando você, à semelhança dos gentios, pensa mais em dinheiro do que agradar a Deus. Estou falando que é pecado ser rico, não. Você pode ser rico e não depositar a sua confiança nas riquezas, como você pode ser pobre e depositar a sua confiança nas riquezas. Mas nós vivemos como os gentios e ajuntamos tesouros na terra quando só pensamos em dinheiro, ou quando só pensamos nas coisas básicas da vida, quando temos essa visão limitada. Mas também podemos manter o nosso coração na terra, ainda que ativos na igreja, quando nos utilizamos da plataforma que a igreja nos oferece para nos projetarmos, para buscarmos glória de homens. Isso é juntar tesouros na terra. Para Jesus, portanto, tesouros são recompensas. E o motivo pelo qual ele proíbe seus discípulos de investir nas recompensas terrenas, naquilo que é próprio da terra, reconhecimento religioso, dinheiro, viver materialista, é que
esses tesouros, estas recompensas são estáveis. Mas Jesus agora vai mostrar os sinais de que o seu coração está nas coisas celestiais. Vimos que a chave para descobrir onde está o teu coração, seus pensamentos, sentimentos, volição e esforços, é localizar o seu tesouro. É o que diz o versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vimos também que tesouros são recompensas. E citamos os exemplos a partir do contexto do que seriam essas recompensas. Agora apliquemos esse mesmo princípio na segunda parte desta passagem que está no versículo 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, onde ladrões não escavam nem roubam. Vimos que quando demonstramos piedade, ou aplicando a nós, desempenhamos papéis na igreja a fim de sermos reconhecidos e louvados pelos homens, evidencio que meu coração está empenhado em buscar recompensas essencialmente terrenas. Logo, quando a minha piedade é motivada pela busca de recompensa secreta em Deus, eu demonstro que o meu coração está comprometido com as recompensas celestiais. Diferentemente de muitos, há homens e mulheres verdadeiramente piedosos, dotados de dons, sim, dons admiráveis, mas eles não fazem de seus dons uma forma deles se projetarem, de serem reconhecidos no meio da igreja. Homens como Paulo, que considerou tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, por amor do qual perdeu todas as coisas e as considerou como refúgio para ganhar a Cristo, que era a sua recompensa. Cristo era a sua recompensa. A comunhão com Ele era a recompensa de Paulo. Homens e mulheres como Calvino, que em suas últimas palavras, extraídas de uma carta endereçada a Farel, ele afirmou: é suficiente para mim viver e morrer para Cristo, que é para todos os seus seguidores um ganho tanto na vida quanto na morte. Naquele mesmo mês, Calvino foi enterrado num cemitério comum. E por sua própria vontade não se ergueu nenhuma lápide sobre a sua sepultura, porque ele não queria que nada ofuscasse a glória de Deus. Homens e mulheres como o salmista Asaf, que depois, sim, de oscilar e invejar a prosperidade dos ímpios, mas no santuário de Deus atinou para o fim dos ímpios. E então no versículo 26 do Salmo 73 ele declara: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança, a minha recompensa para sempre. Observe seus atos e palavras que expressam seus corações e dizem que a satisfação destes homens estava em Deus. Homens e mulheres que vivem direcionados por uma perspectiva boa e iluminada da vida. Pobres e ricos que amam mais a Deus do que o dinheiro e que diariamente o buscam, que buscam o reino e a sua justiça, sem o mínimo interesse de serem reconhecidos e louvados por homens. Antes estão plenamente satisfeitos com as recompensas secretas que vêm da parte de Deus. E diferentemente dos tesouros na terra, a recompensa que há nos tesouros celestiais é o prazer da comunhão com Deus. É a bênção de uma vida obediente. É a paz que excede todo entendimento. Estes sim são prazeres celestiais perenes, estáveis, que não podem ser comparados com as recompensas terrenas. Amado, eu caminho para uma aplicação levantando alguns pontos.
Primeiro, cuidado com o farisaísmo. O ensino de Cristo é tão sublime. Ele resgata o espírito da lei dada a Moisés, que havia sido deturbado por uma religião hipócrita, egocêntrica. E agora, com os princípios resgatados, ele torna os seus ensinos em uma fonte de vida abundante. Mas, por vezes, parece-nos que o estilo de vida terreno dos fariseus exerce mais fascínio sobre nós. Então eu quero te dar algumas instruções práticas. Primeiro, não busque tesouros, recompensas na terra. Jesus te proíbe. Aqui nós temos, no versículo 19, um advérbio de negação, não, e um imperativo, acumuleis. E quando há esta formação de frase no grego, temos aqui não uma sugestão, não uma opção, mas uma proibição. Jesus proíbe os seus discípulos que ajuntem tesouros na terra. Então não busque tesouros na terra, recompensas na terra. Quantas vezes você saiu desse espaço de culto irritado porque as coisas não aconteceram do jeito que você queria? Como se tudo aqui tivesse que funcionar de acordo com o seu querer, de acordo com os seus desejos. A centralidade do eu, que é a essência de uma religião farisaica que deturba os mandamentos de Deus, que não entende porque essas estruturas estão aqui. Organização da igreja, prédio, salas, tudo isso daqui são coisas importantes, mas que servem uma coisa ainda mais importante, que é a igreja de Cristo Jesus. E este conceito da igreja de Cristo Jesus é um conceito que envolve a unidade da igreja. A igreja, ela não vive em torno de uma pessoa, ela não vive em torno de você. O único cabeça é Cristo Jesus. Quantas vezes você lamentou porque você não foi reconhecido naquilo que você fez, em sua liderança? Agora me responda, em todos esses momentos, onde estava o seu tesouro? Onde estava o seu coração? Não busque tesouros na terra, recompensas de homens. E não ofereça tesouros na terra, ou seja, no sentido de ficar alimentando um orgulho ou uma estrutura que promova o ego aqui na igreja, ou em qualquer outra igreja. Pastor, estou dizendo isso porque a pessoa pode dizer, né? Pastor, eu nunca busquei reconhecimento para mim mesmo, nunca. Mas existe outro modo de cairmos nesse pecado, que é quando criamos uma plataforma terrena de exaltação. Quando fazemos isso, projetamos nosso orgulho em outros. É como se levantássemos líderes para nos representar. Vou te dar um exemplo. Na igreja de Corinto, a partir do capítulo 6 de 1 Coríntios, havia partidarismo. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros, eu sou de Apolo. E ainda outros diziam, eu de Cefas. E sabe como Paulo lida com essa discussão característica de uma visão terrena? Vocês são imaturos. Vou ter que dar leite para vocês. E Paulo também diz, homens são instrumentos de Deus. E que todo líder, por mais competente que seja, é apenas um cooperador da lavoura de Deus. E por fim, Paulo conclui, portanto, ninguém se glorie nos homens. Olha que interessante. Portanto, ninguém se glorie nos homens. É como se o indivíduo levantasse um líder no qual ele projeta o seu orgulho. E fala, não, aquele dali é o cara. Oh, vamos dar honra. Cria-se um movimento que gera partidarismo na igreja. Mas isso é uma visão terrena, má, desassociada de uma visão cristã, espiritual, que vem da parte de Deus.
E Paulo está falando disso. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas. E no capítulo 4 e 6, ainda tratando desse assunto, o apóstolo afirma: ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. O que Paulo está dizendo é nada de orgulho, nada de soberba, nada de vanglória. Não trabalhe em favor de reconhecimento e honras e não contribua para um ambiente mundano de vanglória, projetando assim o seu orgulho em outras pessoas. Então este é meu primeiro conselho, baseado neste texto. Cuidado com o farisaísmo. Segundo, encare a quarentena como uma ótima oportunidade para avaliar suas motivações. E eu creio que um dos propósitos de Deus nesta quarentena é isso. Eu acredito que Deus está usando este momento para avaliarmos nossas motivações na adoração, a fim de que voltemos mais tarde, quando Ele nos permitir, a cultuar e circular nesse espaço bom e essencial para o crescimento espiritual, pelas motivações certas. Enquanto isso, meu irmão, aproveite o isolamento longe dos holofotes da religiosidade que endossa o ego e desenvolva uma espiritualidade legítima na sua casa, em secreto, diante do seu Pai, que te recompensa em secreto. Porque no seu quarto em secreto, diante de Deus, você é o que é. E por vezes, na igreja, o que temos é apenas a representação de um papel, com o intuito de sermos louvados pelos homens. Então esse é o momento. É o momento de você dobrar os seus joelhos, de abrir a sua Bíblia, meditar na palavra do Senhor. E ninguém vai te elogiar por isso. Que bom, excelente. Aí sim, veremos uma espiritualidade genuína, que busca recompensa em Deus, na comunhão com Ele, e não nos homens, mostrando que de fato o seu tesouro está sendo ajuntado nos céus e não na terra. Aprenda a encontrar-se com seu Deus em secreto. Ore, medite nas Escrituras, derrame seu coração diante do seu Senhor, e você encontrará uma recompensa maior do que qualquer honrarias que os homens possam te dar. Anseie em estar nesse local de culto para valorizar o que deve ser valorizado, o que realmente importa, que é Cristo pregando para a sua igreja. Porque quando alguém expõe as Escrituras fielmente, é Cristo que nos prega. Honras e glórias e louvores ao nosso Senhor Jesus. Que Ele cresça e que nós diminuamos. Anseie por ouvir Deus falando com você por meio da pregação. Anseie por estar aqui com a igreja, respondendo o que Ele fala com você por meio de cânticos, orações, ofertas, e se valendo da comunhão com os irmãos que te edifica. Dons que você não tem, mas que você encontra nos outros. Isso é igreja. A satisfação legítima nessas coisas é maior do que qualquer tesouro que este mundo possa nos oferecer. Por fim, a vida cristã não é privação de alegrias, mas é a satisfação em alegrias e prazeres maiores. Ironicamente, os fariseus que usavam as leis dadas por Moisés pareciam ter se esquecido que Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus a ser chamado filho da filha de Faraó. Interessante isso, não? Eles valorizavam tanto a Moisés, eles tinham deturbado a própria lei de Moisés para a exaltação própria, mas eles se esqueceram
que Moisés, segundo o autor de Hebreus, preferiu ser maltratado com o povo de Deus a ser chamado filho da filha do faraó. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Ele viu uma riqueza maior na graça de Cristo Jesus. Ainda que não o conhecesse de forma clara, porque Cristo ainda não havia se revelado como se revelou no Novo Testamento. E o autor de Hebreus continua, porque contemplava o galardão, a recompensa em Deus e não nas glórias deste mundo, em ser chamado filho da filha do faraó. E este padrão de suportar sofrimento opróbrio e desprezar a glória desse mundo é visto plenamente em Cristo Jesus, o seu Senhor, o seu Salvador. Então não queira nada daquilo que o seu Rei, o seu Senhor não quis para ele. Porque Cristo Jesus, aquele que em nosso lugar resistiu à tentação de obter a glória deste mundo, aquele que, conforme Hebreus, capítulo 12, versículo 2, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e agora está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Olhem para Cristo, olhem para o seu Senhor. Ele buscou a sua alegria em Deus Pai. Faça o mesmo, e você encontrará sentido para a sua caminhada. E você? Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Se não estamos buscando primeiro o reino de Deus, se o valor superior de conhecer a Cristo não está nos levando a considerar tudo como refúgio, o remédio do Espírito para nosso problema não é maiores esforços pessoais, de sermos mais disciplinados ou motivados por dever. Pelo contrário, o Espírito está nos convidando para um deleite maior. Ele quer que prescrutemos e examinemos a recompensa imperecível que Deus deseja nos dar em Cristo. Portanto, eu convido a orar para que Cristo reine em seu coração e que o prazer e a alegria dele, que não estavam baseados na glória desse mundo, seja o seu prazer, a sua alegria, até que você possa dizer: a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra irá árida, exausta e sem água. A tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Por isso meus lábios te louvam. Vamos orar. Curve a sua fronte. Oremos. Oh Deus, ensinaste-nos que em Cristo está toda a plenitude, e assim toda a plenitude do Espírito. Que toda a plenitude que falta em nós existe nele, para seu povo, não para ele somente. Ele tem conhecimento, graça e justiça. Tudo isso de forma perfeita, para nos fazer ver, para nos tornar justos, para que sejamos plenos nele. É nosso dever, tomado de uma consciência de que somos vazios, carentes de algo maior do que nós mesmos. E por este sentimento de irmos a Cristo e desfrutar de sua plenitude com todo o nosso ser. E o Senhor nos ensina que isso só é possível quando estamos cheios do Teu Santo Espírito. Portanto, esvazia-nos, ó Pai, de nós mesmos. E que sejamos cheios de Ti. Que busquemos a Tua glória, a Tua honra, o Teu louvor. Que nos humilhemos para que Cristo seja exaltado. Que diminuamos para que Ele cresça.
que estejamos aqui, ó Pai, quando o Senhor nos permitir, pelo motivo correto, para a glória do Teu santo nome. Enquanto esse dia não chega, dai-nos a capacidade e a sabedoria para que desenvolvamos uma espiritualidade genuína que não busca reconhecimento para si, mas glória para o Teu santo nome. Que tenhamos prazer de dobrarmos os nossos joelhos em nossos quartos em secreto e que sintamos a recompensa dos céus em secreto. E que este prazer em Ti nos motive a viver cada dia mais uma vida santa para o louvor da Tua glória, para que os homens vejam, sim, brilhando a luz do Teu Espírito em nós, mas que glorifiquem a Ti que estás nos céus. Dai-nos, Senhor, este senso, este desejo, esta paixão pela Tua glória. E que isso seja a motivação do nosso viver. Em nome de Jesus. Amém.